Olá, galerinha da EJA, né? A gente aqui mais uma vez na aula de Sociologia, essa área de humanas, né? A gente vai falar de um assunto muito rico, que é cultura e as raízes, né? A cultura e raízes é um tema abrangente, né? As próprias imagens, né? Dessa abertura, nosso slide aqui do vídeo, nós temos, eu separei aqui para vocês imagens que é bem reconhecida por vocês, né? A questão do artesanato, da questão da produção de arte com barro, o vídeo do Simpson na questão de discutir o assunto de cultura, a imagem do negro e os seus símbolos, as danças folclóricas, né? Nós temos a dança do boi do Maranhão, do Amazonas, a dança do frevo no Recife e outras mais, e as danças de rua. Então isso é cultura. A imagem por si só. Nós temos aqui a ruas da Bahia, no Pelourinho, né? Todas as pessoas têm cultura, sim. Sim ou não? Sim. Qual é o conceito de cultura, né? Então, cultura é a vida total de um povo. É a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo. Ou pode ser considerada a parte do ambiente que o próprio homem criou, né? Max Norwix, ele ensina que a cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Eu costumo particularmente dizer que cultura é o modo de vida de um povo, né? Se é a vida total de um povo, então por que não ser o modo de vida de um povo? Então a cultura envolve bens, ideias, processos técnicos, artefatos. Nos bens, Catedral de Brasília é um exemplo. Ideias, fábricas brasileiras de ideias aqui, né? De produção de bens. Artefatos, a cerâmica indígena, né? O processo técnico, a agronegócio brasileiro, a produção do café, do milho, né? Hábitos, né? Onde envolve os hábitos da cultura. Hábitos alimentares, né? Alguns determinados grupos se alimentam de um produto, outros de outro produto, sucessivamente. Valores, né? Envolve na cultura. Tipo, né? A frase, quem bate na mulher machuca a família inteira, né? São valores, essa questão, né? A aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social e não biológico, resultante de aprendizagem. Olha aí. Então, a aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social. Então, para que a cultura tenha vida, ela perpetue no meio social, ela deve ser entendida que ela é um processo social e não biológico, né? A educação sistemática da família, essa aquisição e perpetuação da cultura, ela é resultado da aprendizagem, né? E a educação sistemática da família, isso é importante. A educação sistemática escolar também, para que a cultura esteja viva. A cultura material e cultura não material, né? O que é cultura material? Né? As pessoas se confundem muito. Então, a cultura material, ela consiste em todos os objetos tangíveis que fazem parte da cultura de um povo. Exemplo, utensílios, né? Vestimenta, construções, etc. O prédio e um museu faz parte da cultura material. Uma determinada comida de uma região faz parte da cultura material. Os bonecos de Olinda faz parte da cultura material. A cultura não material, né? Ela abrange aspectos intangíveis da sociedade, como crenças, costumes e artes difundidos através das gerações. Então, as crenças, os costumes
ela faz parte da cultura, mas ela é não material. Elementos da cultura, né? A imagem só se fala, ela fala muito, né? Traços culturais são os menores elementos que permitem a discriminação da cultura, né? Os traços culturais. Complexo cultural consiste no conjunto de traços culturais associados formando um todo funcional. Exemplo, carnaval, né? É um complexo cultural. Padrão cultural. O que é o padrão cultural? É um comportamento generalizado e regularizado. Ele estabelece o que é o que não é aceitável na conduta dos indivíduos pertencente a determinado grupo. Por exemplo, uma elite, ela vai para um restaurante, um dos comportamentos é comer com garfo e faca, né? A área cultural. O que é a área cultural? Refere-se a um território relativamente pequeno em relação a toda a sociedade global, onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento e possuem traços e complexos culturais semelhantes. E a subcultura é considerada como um meio peculiar de vida de um grupo menor dentro da sociedade. Não está necessariamente ligada a um espaço geográfico. O crescimento do patrimônio cultural. O enriquecimento do patrimônio cultural se dá por dois meios: a invenção e a difusão, né? O que seria a invenção? É a combinação de traços culturais já existente, dando como resultado um traço cultural novo. E já a difusão, que é alguns traços culturais podem se difundir também em locais diferentes do que ele surgiu. E o que é o retardamento cultural? Seria as mudanças dos diversos elementos da cultura não acontecem no mesmo ritmo em todos os lugares. Alguns se transformam mais rapidamente que os outros. Então pode-se falar de retardamento ou demora cultural. O contrato entre as culturas. Aculturação, né? Processo pela qual duas ou mais culturas diferentes entrando em contrato ou em contato constante originam mudanças importantes em uma delas ou em ambas. Marginalidade cultural. Aqueles que não conseguem se integrar completamente em nenhuma das culturas. Os rodeiam, ficam às margens da sociedade. Ou seja, são pessoas que não acompanham, que não se envolvem com a cultura, né? Ela fica à mercê, às margens. Contrato cultural. Contracultura. O contracultura são pessoas que contestam certos valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles. E esse movimento é chamado de contracultura. Os hippies, né? Um exemplo, né? Socialização e controle social. 9/10 de tudo que você diz e pensa, sente desde que se levanta de manhã cedo, até que vai para a cama à noite, você diz, faz e pensa, sente, não como expressão própria, independente, mas em conformidade, inconsciente e sem crítica, com regras, regulamentos, hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiram muito antes que você nascesse. Sociabilidade. Tendência natural
para viver em sociedade. Ou o sujeito se sociabiliza ou ele fica fora do contexto, né? É desenvolvida através do processo de socialização, pela qual o indivíduo se entrega no meio que nasceu, assimilando sua cultura. Socialização é o ato de transmitir aos indivíduos os padrões culturais da sociedade. São as formas pelas quais a sociedade inculca os valores do grupo na mente de seus membros. O que é controle social? Né? Já o controle social, a primeira agência de controle social é a família. Logo depois vem a igreja e por último a escola e o Estado. Então o controle social pode ser difuso ou informal, institucionalizado ou formal. As funções do controle social: ordem social, proteção social, eficiência social. E aí a gente fica, né? Para que a gente possa ter uma boa socialização e se integrar com as mudanças. Estar aberto às mudanças.